Meu Deus, obrigado. Glórias ao teu nome, Senhor. Meus irmãos, podem se assentar. Bom dia para vocês que estão aqui, para vocês que nos acompanham de casa. Esta manhã aqui eu tenho um assunto bom para falar para nós. Deus ministrou em meu coração e acredito que Ele vai ministrar a palavra no coração de vocês. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle mais ainda. Então, fique atento, não se distraia. Fique atento no que Deus tem a falar ao seu coração. É melhor eu estar mais próximo, né? Deus é bom. Meus irmãos, eu quero começar lendo com vocês o início de Salmos 42. O título da ministração que eu vou trazer hoje, eu esqueci de mandar e ficou difícil colocar aqui. Então eu vou falar para vocês, para que vocês gravem isso. Batalha na mente ou alma é o maior conflito na vida de um crente. A batalha na mente, na alma, é um dos maiores conflitos na vida do crente. E nós vamos ver por quê. Então eu quero ler Salmos 42, do verso 1 até o 5. Diz assim: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem: onde está teu Deus? Muitas vezes nós estamos em sufoco, só porque somos crentes conhecidos como cristãos. Às vezes as pessoas falam: agora está no sufoco aí, cadê o Deus? Cadê o teu Deus? É isso? 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Eu quero me atentar ao versículo 5, que vai dar base à nossa ministração. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Meus irmãos, quando a mente se torna um deserto espiritual, há batalhas que não se veem, há batalhas que não sangram, não fazem barulho externo, mas desgasta a alma como se fosse uma tempestade sem fim. Isso é na vida de qualquer um, qualquer pessoa. E esse é um perigo da nossa mente se tornar um deserto espiritual. No deserto você não encontra tudo o que você quer. Deserto, a gente conhece aquele multidão de areia, então não tem cidade, não tem shopping, não tem nada, não tem carro, é aquele multidão de areia. Você imagine a sua mente tendo tudo o que você quer, mas ela é um deserto espiritual, o seu espírito não está alimentado. Parou para pensar? Isso é complicado na vida de um crente, é difícil demais. São essas as guerras que nós travamos na mente e na alma, e que muitas vezes pessoas que estão ao nosso lado, cônjuge, marido, irmão, filho, não sabem, e não veem, e não percebem. Porque essa batalha está sendo travada aonde? Aqui. Na minha mente, na minha alma. Estou ali, fino, arrumado, quieto, andando, sorrindo,
Mas só Deus sabe o que passa aqui. Só Deus. Pense comigo. Você já se sentiu assim? Dá um exemplo aqui. Não sou muito bom artista, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, vamos ver se vocês captam. Que você já fez de tudo, se consagrou, fez jejum, e parece que as coisas continuam do mesmo jeito. É tipo assim, ó. Você faz como é um bom cristão, sabe do que tem que fazer e orar, você vai no seu cantinho, aí você ora, Senhor, estou aqui, Senhor Deus, mas tem aquele problema e tal. E daqui a pouco você... Não, mas, cara, se eu for para lá pegar meu carro e for... Senhor, então, Senhor, aquele problema, sim, Senhor Deus. Eu preciso da tua ajuda, Senhor Deus. Então, mas... Rapaz, mas se eu não comprar, não vai dar certo. Já parou para pensar como a sua alma faz isso toda hora? No meio da sua oração? É exatamente assim. Aí você fica, se levanta, aí não, Senhor, obrigado, eu agradeço, Pai, confio em Ti. Você não falou nada com Deus, você não fez nada, Deus não sabe o que você quer, sabe que você tem um problema. Ele sabe tudo, irmão, Ele sabe tudo. Mas nós temos que falar, nós temos que chegar a Deus, nós precisamos. Mas isso acontece com qualquer um, irmão, qualquer um. Há batalhas em nossa mente que é inacreditável, irmão. Derruba a vida de qualquer cristão. É como se o coração dissesse assim, confia, vai, confia em Deus, confia. E a sua mente vai e diz assim, você ainda não pode largar isso não. Você não pode soltar esse negócio não, segura aí, não solta agora não. Não, ainda não é hora. A sua mente está lá só, não é hora, não vai não. E Deus está falando, dá um passo de fé, confia. Deus está falando com você, mas a batalha na mente é maior. A sua mente está inquieta. A sua alma está inquieta. Pois esse é um dos maiores conflitos que há na vida de um crente. Porque mesmo sabendo que Deus é fiel, porque o crente sabe, ele sabe o Deus que ele crê. Ele acredita no Deus que ele crê. Mas há momentos em que a mente, aquele pensamento que vem, aquilo que está lá, domina a vida dele. Domina. Ele pensa assim, ó, eu tenho que, é minha força, depende de mim. E nada depende de você. A Paula falou muito bem, claramente aqui, tudo pertence a Deus, tudo é dele. É por ele e é para ele. Não é por mim e por você. É para Deus, é dele. Né? Então nós precisamos pensar muito bem disso. O barulho que a nossa mente faz na nossa alma, quando ela se agita, torna-se a nossa mente um deserto. Um deserto, sabe? Uma coisa seca, sem resposta. A gente não tem resposta certa espiritualmente. A gente pensa um monte de coisa, a nossa mente não para de pensar, está agitada. E é muito fácil nós nos envolvermos assim. Mas nós temos que ter sabedoria que vem do alto para poder nos alertarmos contra isso. Então nós ficamos sem direção. Você percebe o perigo disso, meu irmão? Vocês estão conseguindo entender o quão perigoso é deixar a sua mente um deserto espiritual? Não estou falando que você não tem que pensar nada não, é muito bom. Isso é de Deus, ter pensamentos coletivos, sabedoria. Mas quem tem que dominar é o seu espírito, é a fé que você tem, é Deus que tem que fazer. Nós vamos entender o porquê disso aí. E nesse deserto espiritual, o inimigo, pensa bem, ser cheio de pensamento, deserto espiritual, o inimigo faz o quê? Começa a lançar dúvidas, começa a lançar temores, falsas saídas. Falsas saídas. O que era preocupação começa a se tornar uma ansiedade. Era uma preocupação, aí depois virou uma ansiedade. E depois da ansiedade, o que vira?
paralisia espiritual, meu irmão. Você vira um paralítico espiritual. Você fica dependendo de apoios para andar espiritualmente. Se o irmão Webster não orar por mim, não vai, eu não consigo resolver. Está entendendo? Eu não tenho forças mais para fazer. Eu não tenho Meu irmão, hoje eu me alegrei muito, sabe? Eu costumo fazer algumas coisas, né? Principalmente quando eu estou vindo para o culto, eu oro. Senhor Deus, abençoa, Pai, o ministro da palavra hoje, Pai. Abençoa quem vai fazer a oferta. Eu oro assim na minha casa, né? Mas eu nunca falei e expus para ninguém. Hoje de manhã eu lá, parado, quietinho, falou, oh, Deus, Senhor dê graça. Aí chegou uma mensagem para mim, mano. Um irmão abençoado aqui. Ele mandou uma mensagem, ele orando para que Deus abençoasse esse culto que nós estamos agora, irmão. Eu vibrei tanto que eu não consegui responder ele. Eu chorei, mas não consegui responder ele. Mas ele sabe, o Espírito Santo bradou no coração dele. Ele fez isso e é o máximo, não. Às vezes nós não temos força para orar, mas o irmão tem. Mas nós não podemos ficar dependente desse tipo de oração, dependente de que o próximo vai fazer. Por quê? Porque isso é uma paralisia espiritual. Eu fico dependendo disso e eu não posso. Na verdade, o sistema desse mundo, esse mundo aqui que nós vivemos, o sistema dele nos treina muito a acreditar nisso. Que o controle que nós entendemos, o controle que nós dominamos e nós analisamos, que é isso que vai resolver todos os nossos problemas. E não é. Eu sinto em dizer, mas não é. É um entendimento para você, mas não vai resolver todos os seus problemas. Nos padrões do reino de Deus, não é como o padrão do mundo não, meu irmão. Não sabe, não é isso aí, essa porta não é a solução, não. A solução no reino de Deus é andar por fé, é andar em espírito. E a palavra de Deus nos ensina isso, nos deixa bem claro como nós devemos andar. No padrão do reino é confie e creia no Senhor. Confie e creia no Senhor. Essa é uma verdade que custa ser aceita. Às vezes, nós custamos a aceitar isso em nossas vidas. E por que custamos a aceitar isso? Porque ainda convivemos muito com ressentimentos. Nós temos dentro de nós, a nossa alma está muito ferida porque nós fomos traídos. A nossa alma está muito ferida porque nós fracassamos em alguma maneira. Então, isso causa feridas na alma. Isso nos traz desilusões, nos faz não acreditar e ter forças para confiar no que Deus fala. Ainda quando a nossa alma, a nossa mente está turbilhada de pensamentos. Nós precisamos jogar lá embaixo. Nós precisamos aquietar e saber que Ele é Deus. Saber que é Ele que faz isso em nossa alma. Porque na nossa mente a gente ouve assim, ó. Tenha cuidado. Lembra do que aconteceu? A nossa mente vai falar isso para nós toda hora. Lembra lá? Cuidado. Lembra do que aconteceu? E ela grita isso na nossa vida. Grita dentro de você. Mas o Espírito Santo, ele sussurra. Tenha fé, larga isso, perdoa, se liberta. Isso sou eu e você que fazemos. A mente joga, mas nós temos que sair e temos que nos libertar. Porque se a alma está inquieta, abatida, a nossa razão vai para quem? Para a alma, para a mente, para o meu pensamento, para aquilo que eu pensei. Aí eu faço isso. Eu não me liberto, eu não perdoo, eu seguro mesmo. Estou bravo. Não vou não. Não funciona assim. Não aceito. E a alma pensa diferente. É outro assunto.
Romanos 12:2 diz o seguinte, olha que, como faz sentido esse versículo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que nos transformar, não tem que pensar, meu irmão. Pensar é muito. Vou falar uma coisa aqui. O inimigo, ele opera onde? Na confusão. O inimigo, ele opera na acusação, no medo, nas lógicas que não funcionam. E Deus opera na fé, no silêncio que acalma, na espera que transforma. Por isso nós temos que decidir confiar e andar por fé. Porque, meu irmão, presta atenção nisso. Quando você confia em Deus e anda por fé, anda em espírito, você desativa a estratégia do inferno que quer te manter em ansiedade e confusão. Se você decide confiar, você desativa isso da sua mente. Você desativa esse poder maligno que vem sobre a minha e a sua vida. Isso é jogado por terra. Meu irmão, o inimigo, ele não pode tocar. Nós falamos bem aqui hoje pela manhã, ele não pode tocar. Mas ele lança setas malignas. E as setas malignas que ele lança é na sua mente. O problema que nós enfrentamos dia a dia é das legalidades que nós entregamos ao diabo, das legalidades que nós damos ao inimigo. É você que dá essa legalidade. Ele não pode operar se não há legalidade para ele. Quem tem a legalidade sobre a sua vida, porque você aceitou, porque o sangue de Jesus te cobriu, você ergueu a mão e falou assim, ó, Jesus é meu Senhor, meu Salvador, você confessou isso, você crê no poder do Espírito Santo. Quem tem essa legalidade é o Espírito Santo de Deus para operar sobre a sua vida. E eu declaro esta manhã que o Espírito Santo tenha livre acesso ao seu coração, tenha livre acesso à sua vida, possa entrar e transformar cada lar. Porque o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você, meu irmão. Ele se despojou e veio em carne e sangue aqui para fazer o melhor para mim, para você, para nos resgatar e levar ao Deus vivo. Foi para isso que ele veio, meu irmão. Então o inimigo não tem direito a não ser que você dê legalidade. Meus irmãos, eu vi um trecho do filme e eu estou procurando, não consegui achar ainda. Mas eu entendi aquele trecho que eu vi. E nessa parte do filme, o rapaz quer entrar na sua casa. Oh, você não vai me convidar para entrar? Aí uma pessoa percebe e fala assim, não, peraí. E começa a falar e tal, mas por que você precisa de convite para entrar? A pessoa tinha entrado e saído várias vezes. Por que precisa agora de convite? Naquela hora ela estava possuída. Naquela hora era o inimigo que estava ali. Se ela fala, entra. O que você fez? Deu legalidade para o inimigo entrar no seu lar. Você já parou na sua mente, com a sua mente confusa, quantas legalidades você está entregando para o inferno? Aquieta a tua alma, calma. Ora a Deus. Está muito confuso? Calma. Joga lá embaixo. A pressão está forte? Joga lá embaixo. Uma vez um irmão falou uma coisa para nós num estudo aqui, e eu não esqueci aquilo. Às vezes, nós estamos trancados num quarto, e não é um quarto físico não, é o quarto da nossa mente. E ali a confusão está batendo, está martelado, e você está isolado, a confusão está muito grande. E você tem que se libertar disso. E se você só se liberta com o poder do Espírito Santo. Porque ali tudo parece bem, mas você está confuso, você não sai, você não faz nada. Se aquieta, se acalma, ora, pede a Deus para que Ele te liberte. Porque essa hora é a hora que o inimigo está jogando seta. Essa hora é a hora que o inimigo está querendo legalidade. Vamos ver aqui na palavra de Deus. Pois quando você
anda com fé e confia, você desativa a estratégia do inferno que quer te manter em ansiedade. Filipenses, o capítulo 4, o verso 6 e o verso 7. Quero ler com vocês. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, meu irmão, tudo que há na sua mente, a paz de Deus excede. Eu declaro a paz de Deus na mente de cada um que está aqui, na mente sua que está nos assistindo pela internet. Eu declaro a paz de Deus na sua vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar os nossos corações. O inimigo quer manipular mentes presas pelo controle da confusão do mundo. É isso que ele quer fazer. Mas ele não pode fazer isso. Porque ele não pode manipular um coração rendido a Deus. Ele não pode. Ele não consegue. Ele entra na mente, mas quando o coração está rendido, ele não consegue. E se hoje você acreditar, meu irmão, tenha fé. O céu parece que está calado. Parece que a sua mente é só confusão. Mas se você crer e se você acreditar, você não pode ver isso como um abandono, não. É uma oportunidade que Deus está te dando. É uma oportunidade que Deus está dando de você se entregar a Ele, você se aquietar na alma, você andar em espírito, buscar as coisas de Deus. E Deus vai transformar a sua vida nesta manhã, eu creio nisso. E viva na presença de Deus, meu irmão. Viva sempre na presença de Deus. Há muitos benefícios quando estamos na presença de Deus. Muitos benefícios. O nosso coração é transformado. A ansiedade acalma. Por que fugir da presença de Deus? Nós temos que estar nela. Nós temos que estar com a nossa alma, a mente e a alma calmos, alinhado com o que Deus quer fazer em nossa vida. Muitas pessoas querem andar por direção. As pessoas querem que Deus guie a minha vida, guarde, mas ninguém quer aproveitar a presença de Deus. Viva na presença de Deus. E viver na presença de Deus é andar em espírito. É andar em espírito. E andar em espírito não é uma coisa religiosa, meu irmão. Não é uma coisa religiosa. É uma coisa que você tem que fazer. Agora eu pergunto, você está disposto a andar por onde você não vê? Só porque você sabe com quem você está andando? E nesse caso aqui é Deus que eu estou falando. Mas você está disposto a fazer isso? Muitos homens de fé fizeram isso. Mas sua mente não vai deixar você fazer, não. Não vai, não, que isso. Ainda está cedo. Não larga isso, não. Não faz isso. Larga, não. Perdoa, não. Não. Está cedo ainda. É o que a sua mente vai dizer. Estou reservando um negócio para você lá na frente. A sua mente. E Deus está, confia. Solta isso aí, perdoa. Larga, se liberta. Anda por fé, anda em espírito, caminha comigo. Lembra de Abraão, quando foi chamado? Deus falou assim, larga tudo aí. E vai para lá que eu vou te mostrar onde é que é. E Deus não traçou um plano não, viu, meu irmão? Às vezes nós queremos tudo traçado, né? Não, Deus, como é que vai ser? Eu vou para onde? Eu pego que ônibus? Eu desço em qual estação? Aí eu tenho que parar lá, tenho que esperar quanto tempo lá na estação? Como é que eu tenho que ficar lá? Deus não deu plano para Abraão, não. Vai, eu vou te mostrar. Quando ele começou a ir caminhar lá na frente, Deus voltou e falou assim, eu vou fazer da sua parentela isso aqui, Vai lá, continua indo. Estou caminhando contigo, estou mostrando. Nós andamos assim? Porque Moisés também. Moisés chegou uma hora que ele olhou e falou assim, Deus, se a tua presença não for, não faz a gente ir, não. Hoje, Jesus teve um tempo que ele orou por nós e ele falou assim,
eu não vou te deixar sozinho. Eu vou enviar o Consolador. E Ele vai te guiar por onde você andar. Ele vai te orientar. Sabe o que é isso, meu irmão? É andar no Espírito de Deus. É andar no Espírito daquele que não me deixa só, não te deixa só. É nesse que nós temos que andar. Andar, crer e desfrutar na presença de Deus é andar no Espírito. Em Gálatas, tem um capítulo, Gálatas, capítulo 5, 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. E também em Romanos, meu irmão, capítulo 8. Capítulo 8, do verso 1 ao 11. Aí tem um estudo aí, tem bastante coisa aqui, eu não vou me atentar em ler tudo. Não, mas dá para ler um pouquinho, né? Nós estamos cedo ainda, até meio-dia dá para ler bastante. Deixa eu pegar aqui, ô Bianca, aí eu não me perco também, tá, filha? Aí eu não me perco. Mas ali tem um estudo que fala muito sobre você andar em espírito. E eu gostaria, meu irmão, que se você pudesse tirar um tempo essa semana, tira uns minutos aí nessa semana e leia esse capítulo, pelo menos essa parte aqui do capítulo. Você vai ver que Deus vai falar grandemente contigo, né? Então ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, meu irmão. Não há condenação sobre a sua vida, né? Aí ele fala, acho que é o verso 6, porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. No 6, isso. É vida e paz. Então nós precisamos aprender e andar no Espírito. Nós precisamos estar mais perto disso. Quando você começa a pensar demais, tem muitos pensamentos, e só você está correto. Você começa a imaginar futuros que não aconteceram, analisar sinais que não existem. Eu estou falando isso aqui espiritualmente, meu irmão. Aí você começa a pensar em sinais e buscar resposta, e detalhe em cada direção para você seguir. Isso vai te deixar com a mente e a alma exausta. Isso vai te deixar com a sua mente, com a sua alma cansada. E quando a sua mente, a sua alma está cansada, você emocionalmente, espiritualmente, não tem forças, meu irmão. Você começa a pensar e começa a fazer aquilo que eu falei, da legalidade a quem não tem legalidade na sua vida. Você começa a dar direito a quem não tem direito na sua vida. Você começa a aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa. E isso acontece porque nós aprendemos a reagir primeiramente com aquilo que eu penso. É aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo. E a Bíblia ensina que nós não andamos pelo que a gente vê. Nós andamos pelo aquilo que a gente crê. É pelo que a gente crê. A gente vive pelo que crê. Vocês estão aqui porque Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, trouxe vocês até aqui. Ah, vou lá porque é legal. Não. O Espírito Santo quer ter um tratamento diferente com cada um de vocês. É por isso que vocês estão aqui. Isso é caminhar, isso é andar pelo Espírito. Quando a gente começa a reagir por fé, né? Nós vivemos num mundo onde tudo tem que ser resolvido rápido. Tudo tem que ser para ontem. E tudo tem que fazer algum sentido na minha vida. Não é assim, não funciona, tem que fazer sentido. E se algo não muda é porque Deus não está agindo. Deus não está operando aqui. Será que Deus não está operando ou você não está dando espaço para que Deus opere? Há muitas questões e cuidados que nós temos que tomar. E tudo isso porque a batalha que há na nossa mente é um risco, meu irmão. É um risco muito grande.
Quando nós lemos aquele versículo do... Põe aí para mim, Bianca. O versículo do capítulo 42 de Salmos. O versículo 5. Por que está abatida, ó minha alma? Quantas vezes você ministra a sua alma? Quantas vezes você percebe que realmente você precisa... preciso respirar. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois o louvarei na salvação da minha presença, da sua presença. Nós precisamos estar assim. Estando diante de Deus, na presença de Deus, buscando as coisas de Deus, acalma a tua alma, acalma o teu espírito. Fica tranquilo. Creia em Deus, acredita no que Deus vai fazer. Mas nesse momento aqui, muita gente se pergunta, eu me perguntei muito, é possível ter paz ou ter fé, mesmo se sentindo desesperado? É possível isso? E a resposta é que sim, é possível. É possível você ter fé e você ter paz com todo o desespero que há dentro da sua mente. Por quê? Porque a fé e essa paz de Deus não é a ausência de luta, é a decisão que você toma. É você que escolhe tomar ou não essa decisão no meio da luta. E como é que você toma essa decisão? Crendo em Deus, acreditando que Ele vai fazer no meio da luta. A fé, o que é a fé? A fé diz a palavra que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, verso 1. Isso é a fé. Então, se eu estou no meio da luta, eu quero sair, eu não estou vendo, mas eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar que Deus vai fazer diferente. Eu preciso dar um passo de fé. Isso é andar pelo Espírito, meu irmão. E é a coisa mais difícil andar pelo Espírito quando você está sendo bombardeado na sua mente. É a coisa mais complicada que tem. Há um problema que quando a nossa alma está inquieta, muito inquieta, a ansiedade se torna constante em nossa vida. Você já reparou? Quanto mais pensamento, mais perturbação, mais problema, você começa a ficar ansioso. Hoje o que mais se tem aí são pessoas ansiosas. São pessoas ansiosas. E lá atrás já foi escrito, Deus já começou a colocar desde lá assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas hoje o que domina é a ansiedade. Ela vem, a sua alma começa a ficar perturbada, as coisas começam a acontecer. Começa ali e você não fica tranquilo de maneira alguma. Ansiedade se torna constante em nossa vida. E tudo começa a ficar distorcido, meu irmão. A verdade é essa, quando a ansiedade começa a dominar, quando a ansiedade começa a fazer parte disso, nós não entendemos nada, as coisas ficam distorcidas. Você quer ver? Eu pontuei umas coisas aqui, ó. Você não ouve com clareza. Você não ouve. Deus começa a falar, você não ouve mais Deus. Você não consegue. Você não ouve Deus falar. Você já não ora com descanso. Você ora igual eu orei aqui assim, sabe? Você está orando, tal, daqui a pouco você... Não, mas... Vai lá. Daqui a pouco a oração fica assim. Você não tem descanso na oração, você não se entrega. Você não se derrama. A Bíblia diz, feche seu quarto. Fala com o teu pai em secreto. Esse secreto aí, hoje eu começo a entender muito bem esse secreto. Limpa a tua mente. Cara, se acalma. Fica tranquilo, joga tudo para fora. Desliga celular, desliga tudo. Se você fizer essa experiência, meu irmão, de tirar seu telefone, tirar tudo, não atender chamado nenhum, durante um minutinho, 1 minuto, e se conectar com Deus, você vai ver a diferença que faz na sua vida. Você vai ver. As pessoas não conseguem. Eu vou orar. Agora é meu momento de oração. Aí coloca lá
15 minutos eu vou orar. Você põe ainda para despertar um negócio, rapaz. Né? Você põe ali e está aqui, né? Vibrou. Aí, rapaz, será que eu liguei? Mas você está orando. Você está orando. Mas está falando com quem? Com seu Deus. Mas se você continua desse jeito aí, já sabe quem é seu Deus, né? Já sabe quem é que está dominando sua mente. Quem está tendo o domínio? Nós temos que andar pelo Espírito. Você é filho de Deus. Você foi resgatado. Você foi resgatado. Se o diabo está falando outra coisa, é mentira do diabo. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus. E eu creio no poder que há no sangue dele. Eu creio nas maravilhas que ele pode fazer na sua vida. Então não deixe, meu irmão, não deixe nada perturbar a sua mente, nada perturbar a sua alma. Eu acredito que nós estamos ainda em aprendizado e o diabo não para. Ele não para. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, cara. Você acha que você está dormindo, está ali? Não, Deus está cuidando de você quando você está dormindo. Deus dá descanso aos seus enquanto dorme. Ele não para, Deus cuida da gente. E o diabo está dando volta, ele está procurando uma saída. Ele não pode tocar sem permissão, mas ele pode lançar setas malignas que voam ao meio-dia, não é assim que diz o Salmo? Voa toda hora, meu irmão. Todo momento. Ah, é só quando eu estou em pecado, vai. Creia nisso que você está arruinado. A todo momento, o inimigo lança seta. O inimigo perturba a sua mente, perturba a sua alma. É isso que ele quer fazer, é o caminho que ele tem. Ele precisa destruir, ele precisa que uma hora você fale, vai, vem, vou nessa, eu aceito, eu quero. Ele só precisa dessa legalidade para poder destruir, para poder te tirar da fé, minar a sua fé. Depois que ele conseguiu isso aí, tá bom, ele te encosta lá e deixa lá, meu irmão. E você não tem forças para retornar. Você quer, mas não consegue. A sua vida fica dando volta, né? E não sai do lugar, e você não cresce nunca. Não anda nunca. Porque você está com paralisia espiritual na sua mente. A sua mente é um deserto. Então, meu irmão, minha irmã, aquieta a sua alma. Tranquiliza. Respira. Acalma. Pensai nas coisas que são do alto. Entregai todo louvor a Deus. Deixai tranquilo, deixai o Espírito de Deus guiar. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. Ela entra assim, na divisão da alma e do Espírito. Oh, meu Deus! Ela convence os corações. Ela trata a todo mundo. Não entregue a sua alma ao diabo. Não se entregue a esses pensamentos mundanos, a essa confusão mental que há no seu pensamento, na sua alma. Não se entregue a isso. Nós não vamos sofrer isso, tem como não sofrer isso. Meu irmão, eu vou dar um exemplo aqui, que é o nosso exemplo. Você vê que não é fácil, nós temos que estar atento. Jesus sofreu isso. Eu vou lembrar a passagem para vocês. Quando ele foi para o Getsêmani, lembra lá? Mateus 26, 38. Olha só o que diz esse verso. Olha o que Jesus fala nesse verso. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza. Tem uma versão que diz agonia. Estou angustiado, está cheio de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Não foi qualquer um que falou isso, foi Jesus. Agora você não quer vigiar com os cuidados da sua mente, na sua alma? Irmão, vamos andar pelo Espírito. Vamos nos fortalecer pelo Espírito. A presença de Deus tem um poder de acalmar qualquer tempestade, meu irmão. Qualquer tempestade.
para quem anda em espírito. Existe uma razão muito grande que o inimigo quer atacar os seus pensamentos. Não é por acaso. Sabe, ele não pode tocar no seu espírito. Não pode. Mas ele também não pode entrar onde habita o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele não pode entrar aí. E não pode contaminar, porque você já foi selado por Deus, pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, o verso 13 e o 14. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim, em quem também vós está, em quem vocês estão, em Cristo Jesus. Paulo escrevendo para Efésios a carta, depois que ouvistes a palavra da verdade, eu creio aqui que nós estamos inseridos aí, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Quem creu aqui em Jesus? Creu. Quem crê em Jesus? Crido nele. Foste selados com o Espírito Santo da promessa de Deus, meu irmão. Você foi selado, meu irmão. 14, Bianca. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se você ainda não entendeu o que isso quer dizer, eu vou explicar. Você sabe o que é penhor? Penhora, o que é isso? Pensa bem. Eu tinha um amigo, eu trabalhava na Giovanna, eu tinha um amigo, e ele precisou de um dinheiro, aí ele foi e catou uma joia, que era do vô, acho que era um relógio aquele de bolso. Tinha ganhado há muito tempo. Aí ele foi na Caixa Econômica que tinha na Giovanna, ali fazia penhora de bens. E quando você faz uma penhora, você vai lá e entrega aquele relógio, aí o cara vai te dar o dinheiro. Só que aquilo lá, para a pessoa, para o banco, não tem valor nenhum, é só o valor do ouro, do negócio que tem ali. Mas para a pessoa é um valor estimado, é um valor de amor. Tem aquele valor, sabe? Não é preço, é valor. A pessoa vai buscar. Ela fala, hoje eu preciso do dinheiro, mas eu vou ganhar esse dinheiro e vou vir aqui e vou buscar. Né? Isso é bom para quando uma pessoa precisa fazer alguma coisa. Isso chama penhor. Agora você pensa que Deus olhou para você e falou assim, eu vou te selar com o Espírito Santo. Você vai ficar aqui, mas eu venho te buscar. Entendeu? Eu venho te buscar, não se preocupa não. Você tem o selo do Espírito Santo. E o inimigo sabe. Agora precisa você saber que você tem valor, que você é valoroso, que você é uma pessoa em que Deus confiou o selo dele, em que Deus já pôs o selo e falou assim, é meu, eu vou resgatar, eu vou puxar, eu vou trazer. Então tranquiliza, respira, meu irmão, joga a ansiedade lá embaixo, se acalma. Meu irmão, pensai nas coisas que são do alto, pensai naquilo que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida, né? Às vezes nós pensamos que Deus não está operando na minha vida, na sua vida, mas Deus está operando sim. Deus está trabalhando, meu irmão. Só precisa você relaxar. Só precisa você ouvir Deus falar verdadeiramente no seu coração. Muita confusão na mente disturba a voz de Deus no seu coração. Amém, meu irmão? Quer chamar a equipe de louvor? Estou terminando aqui. Para se preparar aqui para a gente louvar o Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito. Então, meu irmão, a paz que excede todo entendimento, a paz que guardará o meu e o seu coração tem que estar sobre a nossa vida. Nós temos que estar tranquilo com isso, bem tranquilo. Vamos nos colocar de pé? Eu queria ler um texto aqui e depois fazer uma oração. Mas eu queria que vocês pegassem essa chave com vocês, de entender o que Deus quer com a sua vida. Feche os seus olhos, meu irmão. Tente colocar todos os pensamentos para fora, ficar tranquilo. E veja Deus trabalhar na sua vida. Você vai cometer erros, sim. Terá momentos em que vai falhar com algumas pessoas. Você não saberá se está ouvindo o Espírito Santo
ou a sua emoção. Mas isso não deve te paralisar, porque cada passo de fé te afina no propósito de Deus. Cada erro reconhecido com humildade te amadurece. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo falhando, você cresce. Deus não busca perfeição, busca disposição. O Espírito Santo de Deus guia a todos que o seguem, todos que o buscam, todos que ouvem a sua voz e todos que aceitam a sua direção. Viver pelo Espírito é uma experiência extraordinária, reservada a quem se entrega de verdade. Viver pelo Espírito é um estilo de vida. A mente fala nos seus limites, e fala com muito barulho. Não posso, não consigo. Mas o Espírito de Deus diz assim: tudo é possível ao que crê. Então, meus irmãos, a quem você vai ouvir hoje? Senhor meu Deus, nesta manhã, Pai, o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar, nos cuidar, Pai. Oh, Senhor Deus, tira todo esse barulho da nossa mente, Pai. Nos torna, Senhor Deus, elegível ao Teu reino, como o Senhor tem feito, Pai. Oh, Pai, faça com que caminhamos, Pai, nos Teus propósitos, meu Deus. Tira toda a ansiedade, Pai. Aquieta a nossa alma, Pai. Aquieta o nosso espírito, Pai. Que nós tenhamos fé, Senhor Deus. Oh, Pai, tranquiliza, Pai. Quebra toda a seta maligna em nome de Jesus. Vamos